Pessoal, hoje eu ia começar uma matéria nova com vocês. Eu ia dividir essa matéria nova em 2 aulas, que era sobre divisão celular. Mas o que eu achei melhor? Fazer uma revisão, juntando os 3 últimos conteúdos que nós fizemos: fotossíntese, glicólise, fermentação e ciclo de Krebs, para não ficar solto e a gente amarrar esse assunto. Então, a gente vai fazer os exercícios propostos de fotossíntese. Primeiro, eu vou fazer uma revisão das aulas todas. Tá? Vou passar uma revisão rápida de todas as aulas. Depois, a gente vai fazer os exercícios. E eu preparei uma cruzadinha para vocês fazerem depois, resumindo todo o conteúdo. Tá? Chamando atenção para todos os conteúdos aí. Vou compartilhar aqui com vocês. Todo mundo está visualizando? Sim. Sim. Show. Então, na primeira aula de metabolismo da glicose, a gente começou definindo o que era metabolismo. E nós definimos metabolismo como sendo o conjunto de todas as reações que acontecem no nosso organismo, nas nossas células. Então, todas aquelas reações da fotossíntese, todas as reações da glicólise, da fermentação, do ciclo de Krebs, do ciclo de Calvin, da cadeia transportadora de elétrons, da síntese de ATP, da quebra de ATP, todas essas reações fazem parte do nosso metabolismo. Tá? Então, todas as reações, de uma forma geral, constituem o nosso metabolismo. Nós ainda dissemos, nós ainda vimos que ele pode ser dividido em 2. A gente pode ter o metabolismo anabólico e o metabolismo catabólico. O anabólico, ou anabolismo, vai ser a síntese de moléculas. E o catabolismo vai ser a quebra de moléculas. Para a gente formar moléculas no anabolismo, a gente precisa ter energia. Já quando a gente quebra a molécula no catabolismo, a gente libera energia. Então, nós vimos aí a fotossíntese como exemplo de anabolismo, síntese de glicose, requer energia luminosa, e vimos fermentação, glicólise, ciclo de Krebs como catabolismo, quebra da molécula de glicose, gerando ATP para as nossas células. Então, exemplos aí de anabolismo e de catabolismo. Existe também, gente, a gente está vendo só de glicose, porque a nossa disciplina é curta, tá? Não é uma disciplina focada nesses eventos, seria bioquímica. Então, se a gente estudasse bioquímica do metabolismo, que eu acho que vocês nem estudam no curso, aí a gente veria outros exemplos. Quebra de gordura, síntese de gordura, quebra de proteína, síntese de proteína, tá? Mas não é o foco do curso de vocês. Aí, adentrando aí a fotossíntese, nós vimos que, para que ocorra a fotossíntese, o organismo ou a célula tem que ter cloroplasto, que é essa organela aí. O cloroplasto tem a clorofila, ele é formado aí por membranas, parecido com a mitocôndria,
tendo aí o espaço entre a membrana interna entre a membrana interna e a externa. A membrana interna forma os tilacoides, que são esses discos, e as lamelas conectam esses discos. Tudo sistema de membrana. Essas membranas separam o compartimento interno do tilacoide do estroma do cloroplasto, que é o meio líquido que está aqui disperso dentro do cloroplasto. Se a gente comparasse o cloroplasto com uma célula, a gente poderia dizer que o estroma seria o citosol da célula. O importante vocês saberem é que a fotossíntese ocorre no cloroplasto, né, e que qualquer organismo que tenha cloroplasto vai fazer fotossíntese. A fotossíntese ocorre em duas etapas: a etapa fotoquímica e a etapa química. Etapa fotoquímica, fóton, depende de luz. Então, sempre que tiver a necessidade de luz, né, se eu perguntar assim, descreva a etapa da fotossíntese que requer luz. Se requer luz, é fotoquímica, tá? Vem de foto. Já a etapa química vão acontecer apenas reações químicas, independente da luz. Na etapa fotoquímica, olha o que a gente observa aqui, ó. Ela vai ocorrer na membrana do tilacoide, na membrana daqueles discos, e vai gerar para a gente, não, né? Vai gerar para a célula fotossintética ou autotrófica, ATP, água, quer dizer, oxigênio. A partir da quebra de água, ó, entra a molécula de água e quebra em oxigênio. Então, na fotossíntese, a gente tem a quebra da água, liberando oxigênio. Repare que está escrito aí meio oxigênio, meio O2. Por quê? A água só tem um átomo de oxigênio. Já o gás oxigênio tem dois. Então, a gente precisa de duas moléculas de água para formar uma molécula de O2 inteira. Por isso que ele coloca meia molécula de O2 aí. Quer dizer que o O2 não está completamente pronto. Outra molécula de água vai ter que participar do processo para formar o O2 completo, inteiro. Tá? Então, mas o importante é vocês saberem que o O2 está vindo da quebra da água. E também gera NADPH. Usando o quê? Energia luminosa. Raios ultravioletas vindo do Sol. Preciso saber todo o esquema de passagem de elétrons até gerar NADPH e ATP? Não. Precisa ficar ligado no que é necessário. O que é necessário para que isso aconteça? Energia luminosa e água, que vão resultar em oxigênio, NADPH e ATP. Isso vocês precisam saber, tá? O que ela precisa e o que ela vai gerar. Na etapa química, a gente vai ter a síntese da glicose propriamente dita. E o que a planta vai usar para fazer a glicose? Ela vai pegar o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, CO2,
um carbono com 2 oxigênios, CO2. Vai incorporar em uma molécula que já existe. Não precisa guardar os nomes das moléculas, tá? Vai gastar ATP, vai gastar NADPH, e aqui no cantinho gasta outro ATP, ó. Aqui também gasta mais ATP. De onde vêm esses ATPs que a etapa química usa e os NADPH que a etapa química usa? Vem lá da etapa fotoquímica. São esses ATPs e NADPHs que são gerados aqui que vão participar do processo a seguir, que é a etapa química, o ciclo de Calvin ou o ciclo de Calvin-Benson. Então, a etapa química gasta energia de ATP e NADPH. A etapa fotoquímica gera ATP e NADPH para que a etapa química possa acontecer. Então, a etapa química não acontece sem a etapa fotoquímica. Tá? Uma depende da outra para acontecer. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não. Então, tranquilo. Então, quem já fez esse exercício aí? Vamos fazer agora? Vamos fazer oralmente, depois vocês fazem por escrito. Ou se vocês quiserem ir anotando de uma vez. Vamos lá. Diferencie anabolismo de catabolismo. Como que vocês diferenciariam anabolismo de catabolismo? Podem ir falando e os colegas vão complementando. Anabolismo é síntese e catabolismo é quebra? Isso aí. Um consome e o outro produz energia. Quem consome e quem produz? Professor, o anabolismo produz. Não. É o Ele contrário. consome energia. Anabolismo consome, né? E Para poder sempre dar aqueles músculos. isso, lembrou do anabolizante, né? Isso aí, vai formar Anabolismo proteína. é o processo que constrói moléculas complexas a partir de moléculas simples, consumindo energia. Isso aí. Sempre que a gente organiza alguma coisa mais simples numa coisa mais complexa, a gente gasta energia. Alguns autores dão como exemplo você quebrar a casca de um ovo. Você quebra a casca do ovo com facilidade. Mas reconstruir uma casca de ovo quebrado. O que acontece no metabolismo de uma galinha para que ela consiga formar a casca de um ovo? É uma coisa simples ou uma coisa complexa? Requer ou não requer energia? O que vocês acham?
O anabolismo requer energia e o catabolismo não? O catabolismo ele vai fazer o contrário. Eles são opostos. A gente usa o termo antagônico. O que um faz, o outro faz de forma contrária. Então, se a gente tem o anabolismo da glicose, a gente tem o catabolismo da glicose. O anabolismo da glicose é a síntese de glicose. Já o catabolismo é a quebra da glicose. Sempre um oposto ao outro. Então, se um forma NADH, o outro vai formar NAD+. Se um forma ATP, o outro vai consumir ATP. E assim por diante. Tudo que acontece em um ocorre de forma oposta ao outro. Mas reparem bem, vocês viram que a síntese de glicose na fotossíntese não é só pegar e fazer o inverso da quebra da glicose que acontece nas nossas células, por exemplo. A fotossíntese é um processo completamente diferente. Há algumas vias metabólicas, que eu não vou entrar em detalhes com vocês, acontece exatamente da forma inversa de uma via na outra. Por exemplo, a síntese de glicose pelas nossas células hepáticas. Nossas células do fígado podem produzir glicose. Não é igual a fotossíntese, né? Vai requerer energia, mas energia química, energia de ATP. Ela é basicamente o oposto da quebra da glicose, ela é praticamente o oposto da glicólise. Só 3 reações que ocorrem diferente. Então, assim, o que eu quero dizer quando anabolismo e catabolismo são opostos é que um consome energia, se um consome energia, o outro produz energia. Se um monta moléculas complexas, o outro desmonta. Tá? São antagônicos. O que é necessário para que a fase fotoquímica da fotossíntese aconteça? Do que a planta precisa para que a fase fotoquímica aconteça? Luz. Luz e água. Água. Isso aí. Luz e água são os mais importantes. E quais moléculas são formadas? ADPA e ATP? Fala de novo. ADP e ATP. Não, repara o seguinte, ó, deixa eu mostrar lá para vocês. De repente, porque as coisas para a gente são tão comuns que às vezes a gente esquece de explicar os detalhes para vocês. Ó. Vou mostrar uma coisinha aqui. Ó. Sempre repara que tem um sentido na seta. Ó. O sentido vem de ADP entrando na reação e ele sai como ATP. Então, o que está sendo formado é só o ATP. O ADP está sendo usado. A mesma coisa aqui, ó, com o NAD. O NADP+ está sendo usado e ele se transforma em NADPH. Então, o produto da reação é ATP, nessa reação aqui, e nessa reação aqui é NADPH. As moléculas que serviram de base continuam, mas agora mudaram. Tá? Então, o ADP foi transformado em ATP e o NADP+ foi transformado em NADPH. Então, quais são os produtos da etapa fotoquímica? Você respondeu ATP corretamente, tá? Mas o ADP não é o produto, não é formado. Ele é consumido. Então, um dos produtos é o ATP. E qual é o outro produto? NADPH. NADPH. Tem mais algum produto? Oxigênio.
O oxigênio. Vindo da água. Aham. Então, na questão 3, quais moléculas são... Não, mentira. Quais moléculas são formadas na etapa fotoquímica? Nós temos ATP, NADPH e O2, oxigênio. Certo? Questão 4. O que é necessário para a etapa química da fotossíntese? O que é necessário para a etapa química? Ué, ATP, Carbono. ATP, NADPH, né? NADPH, ATP, NADPH Oxigênio. não, Eita. esse aqui, ó, Dióxido de carbono. Dióxido. dióxido de carbono, CO2, gás carbônico. Isso aí. Então, vai precisar de NADPH, ATP e dióxido de carbono. Parabéns, gente. E quais moléculas são formadas na etapa química da fotossíntese? O produto final é o quê? Quer dizer, quais moléculas são formadas, né? Energia. Energia na forma de quê? De, 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 de glicose. De glicose. Parabéns, Paulo. Parabéns. Repara que ela também devolve os intermediários, tá? Lá da etapa química, da etapa fotoquímica. Ela devolve o NADP+, e também devolve os ADPs, para eles retornarem lá para a etapa fotoquímica e continuarem todo o processo. Para virar um círculo, né? Isso, E fica fazendo exatamente. essa troca. Fica Ok. fazendo essa troca entre a etapa química e fotoquímica. Por isso, se não tiver a etapa química, que é essa daqui, mesmo tendo luz, não vai energia. ocorrer. Por quê? Vai faltar o NADP+, e os ADPs. Então, as duas coisas acontecem. Ao mesmo tempo, professor? Não. Tem plantas que fazem, né, como a etapa fotoquímica depende de luz, então elas vão fazer a etapa fotoquímica enquanto tem luz. Tem plantas que fazem ao mesmo tempo. A maioria delas fazem ao mesmo tempo, tanto a etapa fotoquímica quanto a etapa química. Outras fazem a etapa fotoquímica durante o dia, que tem luz, e fazem a etapa química, que não depende diretamente da luz, que vai depender só da etapa fotoquímica, à noite. Então, aquelas moléculas de NADPH, ATP, vão formar um intermediáriozinho aí para ser usado à noite. Isso acontece em plantas de deserto, por exemplo, porque quando as folhas abrem para captar o dióxido de carbono, elas acabam perdendo água também. Então, como à noite tem perda de água menor, elas captam CO2 à noite. Então, elas vão fazer o ciclo de Calvin à noite e a etapa fotoquímica durante o dia. É uma adaptação também. O que acontece com a água na fotossíntese?
ela transporta oxigênio? Ela é quebrada em oxigênio e H+. Uhum. H2O vai originar. Vou colocar aqui 2 vezes, tá? E são 2 moléculas de água que vão precisar. Vão originar 4 hidrogênios mais 1 oxigênio. Quatro hidrogênios mais 1 oxigênio. Aí, a pergunta que é dependente da resposta da número 6. De onde surge a molécula de oxigênio? Da quebra da água? Da quebra da água. E quem proporciona essa quebra da água na fotossíntese? A luz? É a luz. A luz. É. A luz que vai fazer essa quebra aí. Numa reação que a gente chama de fotólise. Fotólise. Fotólise da água. Por que eu estou frisando tanto isso com vocês, gente? Porque a gente aprende desde o maternal que a fotossíntese transforma CO2 em O2 e glicose. Mas não é isso. A fotossíntese libera o O2 da água. O CO2 inteiro é para formar a glicose. Aí já dei resposta, né? O que acontece com as moléculas de CO2? Vão formar a glicose. É isso aí. Vamos para outra aula agora. Então, a gente já revisou fotossíntese. Vamos lá para outra aula. Aula 9. Aí a aula 9 foi a quebra da glicose. Então, a gente viu a glicose sendo formada na fotossíntese. E agora a gente vai ver a quebra da glicose. Aí a gente começou a nossa aula relembrando as moléculas que geravam energia daquela aula de rótulos. E depois com esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico mostra a velocidade de secreção da insulina, que é a taxa de secreção de insulina, na concentração de nanomolar por minuto, e o consumo e a glicemia, a taxa, né, a concentração de glicose na corrente sanguínea em diferentes tempos em relação à refeição. Então, a gente tem lá a insulina não sendo secretada antes da refeição, tá vendo? Bem próximo de zero, praticamente não está sendo secretada. Queria que ele... Ó, aqui, ó. A insulina praticamente não sendo secretada. Aí, a pessoa se alimentou. O que aconteceu com a insulina? Foi liberada. 20 minutos depois, a insulina continua no mesmo nível. Em 15 minutos, né, mais ou menos. Em 20 minutos... Não, peraí, gente, está de 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40, está de 10 em 10. Então, aqui, ó, os quadradinhos e os círculos estão de 10 em 10 minutos.
e no eixo está de 20 em 20, tá? Então, aqui, se alimentou, insulina subiu instantaneamente. Já a glicemia se manteve. Glicemia se manteve até 15 minutos depois. Dos 15 minutos aos 20 minutos, a glicemia começa a aumentar, mas ainda não está no seu máximo. Mas a insulina aumenta muito, chega no seu máximo. Em 30 minutos, a insulina já vai baixando. Não está baixando a concentração de insulina, não, tá, gente? Está baixando a velocidade de secreção dela. Quanto ela está sendo secretada. Ela continua na corrente sanguínea e está aumentando a concentração dela nesse período todo. Mesmo aqui que está baixando, ó, ela continua sendo secretada, só que menor velocidade. Em 40 minutos, a insulina já está, a taxa de secreção da insulina já está praticamente igual à glicemia, equiparada. A glicemia começa a baixar também, mas a insulina continua sendo secretada. Dos 80 minutos em diante, a taxa de secreção da insulina se estabelece e a glicemia também. Perguntas lá que eu elaborei para vocês. Compare os níveis de glicose antes da ingestão do alimento e após 70 minutos de sua ingestão. Há diferença entre a glicemia nesses momentos? Antes da ingestão de alimento e depois de 70 minutos. Teve diferença? Sim. Teve. Ó, antes do deu- alimento, a glicemia está aqui, ó. A linha vermelha. Depois de 70 minutos, a glicemia está aqui, ó. Teve diferença? Teve. Eu acho que não. Esquece esse meio aqui, ó. A gente está comparando só antes da Para mim refeição não teve. e tá. depois de 70 minutos. Não, então não. Não teve, né? Então, quer dizer, o nosso organismo, né, bola alguma coisa aí para manter a glicemia dentro da faixa normal, né? O único momento que ela eleva é próximo à refeição, ó. Então, não tem diferença. Após a ingestão da refeição, tempo zero, em quantos minutos observa-se a maior concentração de glicose no sangue? Depois que a gente come, em quanto tempo a glicose está mais elevada no nosso sangue? 10 minutos. Em 30 minutos. 10 minutos é aqui, Paulo. 30. 30 minutos aqui no meio. 30 minutos, então, em cerca de 30 minutos, a glicose está mais elevada na nossa corrente sanguínea. Então, se você... Depois eu comento isso. O que acontece com a glicemia entre 10 e 30 minutos após a ingestão do alimento? Entre 10 e 30 minutos, o que acontece? Ela é elevada, né? Ela é elevada. Sobe e depois ela começa a controlar. Ela Isso, sobe. depois começa a diminuir. Depois dos 30 minutos, a glicose começa a diminuir. Começa a controle. Isso. Isso responde à questão 4. O que acontece com a glicemia entre 30 e 70 minutos? Em qual momento a insulina é secretada mais rapidamente na corrente sanguínea? Isto é, antes ou depois da ingestão da refeição?
qual o pico aí da secreção de insulina? Qual momento ela é secretada em maior velocidade? Depois da refeição, Depois da refeição, em 30 minutos. a 30 minutos. 20, desculpa. 20 minutos. É. 20 minutos. Você acha que a velocidade da secreção da insulina é controlada pela glicemia? Você acha que a secreção de insulina varia de acordo com a glicose na corrente sanguínea? Sim, ué. Se eu A tenho uma refeição... taxa. Fala. Não, se eu tenho uma. Igual, tipo assim, igual a pessoa é diabética, né? E ela já tem um controle já de insulina, normal, né? Ou sinteticamente ou não. Aí eu como, faço uma alimentação com muito carboidrato, com muita coisa, vai transformar isso em açúcar e vai subir minha coisa. E se eu tenho alguma deficiência na insulina? Se eu tenho alguma deficiência em fabricar naturalmente a insulina? Então vai ter esse descontrole. Você não acha, professor? Isso aí, exatamente. Então, analisando só pelo gráfico, ó, a gente vê que a insulina só aumenta depois que a gente come. E o que tem na nossa comida? Glicose. Isso aí. Então, a liberação de insulina está relacionada com o consumo de glicose. Perfeito. E o contrário, a insulina, a glicemia é controlada pela insulina? O Paulo acabou de falar, né? Com certeza. Exatamente. Então, repara, é um controlando o outro. Né? A insulina, tendo uma taxa de liberação mais alta, já induz a baixa da glicose. Ó. Começa a baixar a glicose. Por quê? A glicose começa a entrar nas células musculares e sai da corrente sanguínea. A insulina, lembra, abre a porta de entrada da glicose nas células. Então Então, esse gráfico pode entrar nas células e sai da corrente sanguínea. Então, esse gráfico é um ser humano normal, né? Normal. Não um ser humano diabético. Exatamente. Né? Isso aqui em condição normal. Se fosse um cara diabético, ela só com... poderia ter duas situações. Poderia ser um cara que tem deficiência na produção de insulina, então ele ia comer a glicose, pelo pâncreas, ele ia ingerir a glicose, mas a taxa de produção de insulina não iria aumentar significativamente, ia faltar insulina. Então, esse controle aqui, já que a insulina, ó, o aumento de insulina faz a glicose baixar, ele não teria essa baixa da glicose, porque não teria o aumento da insulina. Iria levar mais tempo, a curva dele ia ficar assim. Ó. Isso. Correto. Um tempão lá nas alturas até baixar. Perigosíssimo. Né? Seria mais ou menos assim. Ó. Ou até mais alta. Tá? Porque tem diabetes que chega a 300. Tá? Eu tinha um amigo que chegou a 540. Isso, e então estava vai normal variar do meu lado. Normal do meu lado. Olha só. Já tem casos em que a diabetes acontece porque as células têm alguma anomalia naqueles transportadores de glicose para dentro da célula. Então, o cara pode produzir insulina lá nas alturas que não adianta. Que as células não vão responder. Então, a glicemia vai continuar alta. Tá? O mais comum é o primeiro caso. É a produção insuficiente de insulina pelo pâncreas. Esse é o caso mais comum. Esse controle, gente, repara, olha, se aumenta a glicose,
Se aumenta a glicose aumenta a insulina, liberação de insulina, e a insulina baixa a glicose, a gente chama isso de feedback negativo. É quando você tem duas vias, duas coisas ativadas pelo mesmo processo e que uma controla negativamente a outra, dá uma resposta negativa. Então, a insulina dá uma resposta negativa ao aumento da glicemia. Já baixa a glicemia. Então, se tem uma glicemia alta, olha que interessante. Aumentou a glicose, libera insulina, que vai fazer a glicose diminuir. Isso a gente chama de feedback negativo. Existem vários exemplos do nosso metabolismo. Deu para entender? Alguém ficou viajando? Tranquilo? Vamos lá. Aqui está mostrando os transportadores de glicose no intestino, que é da aula anterior, né, que requer energia, mas o principal, que é onde a glicose é absorvida, né, e cai na corrente sanguínea, e aqui mostrando como a insulina promove a entrada de glicose nas células. Gente, isso aqui aparece para vocês em cima, a aula 9, metabolismo da glicose, tampando a figura? Parece tudo para gente. Tudo. Tudo. Até o que você está escrevendo está aparecendo. Fica chato, né? Fica ruim esse negócio toda hora aparecendo. Né? Não, mas também é que o senhor também está um pouquinho hoje resfriado, a gente leva em consideração. Deu para perceber? Pela voz, sim. Vamos lá, Eu então também tem aqui, percebi. ó. Tem aqui, ó, a insulina de bolinhas azuis. São as bolinhas azuis. Foram liberados. Liberado em qual momento? Depois da refeição. Depois que a gente se alimentou. Aí essas bolinhas azuis vão se ligar a uma proteína na membrana da célula. Essa proteína é só de sinalização. Vai desencadear uma resposta em cascata. O que quer dizer isso? Uma reação vai acontecendo atrás da outra. São reações muito complexas, gente. Ainda nem todas foram descritas, nem todas as reações foram descobertas. A gente sabe de alguns intermediários, mas ainda tem algumas lacunas. O que a gente sabe é que essa ligação de uma molécula de insulina na proteína receptora faz com que os transportadores de glicose, as proteínas transportadoras de glicose que estão dentro das células, formem vesículas, e essas vesículas cheguem à membrana plasmática e vai expor os transportadores na membrana e a glicose vai entrar por difusão, sem consumo de energia. Isso quer dizer que, se tiver muita glicose dentro da célula, menor concentração do que está fora da célula, ela pode fazer o caminho contrário. Ela pode sair ao invés de entrar. O que as nossas células fazem para segurar essa glicose aqui dentro? Assim que a glicose entra, ela recebe um fosfato, vira glicose 6-fosfato. Esse transportador não recebe glicose 6-fosfato. Então, ele não vai fazer o transporte de dentro para fora, porque ele não vai reconhecer o fosfato ligado na glicose. Esse fosfato faz toda a diferença. É a primeira reação da quebra da glicose. Então, ó, a primeira reação da quebra da glicose é a fosforilação dela no carbono 6. Glicose transforma em glicose 6-fosfato. Isso requer energia, ATP.
No processo de quebra da glicose, ela vai ser quebrada em 2 moléculas mais simples, que a gente chama de piruvato. Cada piruvato tem 3 carbonos, e a glicose tinha 6. Então, é como se a gente quebrasse a glicose ao meio. De uma forma geral, a glicose... Aí entra esse negócio preto aqui na tela, esconde, eu quero mostrar ela inteira e não consigo. Ih, piorei o negócio. Então, ó, de uma forma geral, ela vai gastar 2 ATPs, um aqui e outro aqui, e vai gerar 4 ATPs. Eu vou marcar a anotação, vai aparecer de novo. Um ATP aqui, outro ATP aqui, e mais 2 ATPs um pouquinho mais acima, aqui e aqui. Então, ela produz 4 ATPs e consome 2. Vai dar um saldo de 2 ATPs no final. 4 que ela produziu, menos 2 que ela gastou. Vai sobrar para a célula, vão sobrar para a célula 4 ATPs. Além disso, ela forma NADH e consome NAD. Esse NAD é aquela tal molécula que precisa ser devolvida, e ela vai ser devolvida quando não tiver oxigênio, na fermentação láctica, ó, que aí volta o NAD+, ou na fermentação alcoólica, a depender do tipo de organismo, né, ou do tipo de célula que estejamos tratando. Então, a fermentação é importante para devolver os NADs e continuar a quebra da glicose. Se não tiver o NAD devolvido, a quebra da glicose não acontece. Então, não vai ter síntese de ATP. Uma coisa depende da outra. As células que fazem fermentação no nosso organismo são majoritariamente as hemácias, que não têm mitocôndrias. Então, elas sempre fazem fermentação. Já as células musculares nossas, elas podem fazer fermentação quando estiverem executando uma atividade anaeróbica, ou seja, quando a demanda energética do músculo estiver maior do que a disponibilidade de oxigênio. Ele não vai deixar de trabalhar, mas então vai fazer a quebra da glicose sem o oxigênio. Então, repare, a hemácia é estritamente anaeróbica, ou seja, ela só faz o metabolismo anaeróbico, só faz a fermentação láctica da hemácia. Já os músculos, eles podem fazer tanto a fermentação quanto a respiração aeróbica. Então, o músculo, ele faz fermentação facultativamente, ou seja, ele pode fazer ou não. Ele que escolhe quando vai fazer? Não. É a disponibilidade, é a relação entre a disponibilidade de oxigênio e a demanda de energia que ele precisa. Assim como alguns micro-organismos também. Alguns fungos fazem fermentação quando não tem oxigênio, e quando tem oxigênio, fazem a respiração. Tá? Então, tem organismos que isso é facultativo, tem outros que é uma coisa ou outra só, como o caso da hemácia, que só faz fermentação. Ou como a maioria das nossas outras células que não sejam musculares,
que só fazem respiração e não fazem fermentação. Isso vai depender das enzimas que tenham dentro das células. Aí nós vimos três exemplos de exames laboratoriais relacionados ao assunto, que é a dosagem da glicemia, né, a dosagem de glicose e do lactato, que a gente reforçou a necessidade do tubo cinza, porque ele tem um reagente, né, o fluoreto de sódio, que inibe a quebra da glicose. Então, não vai ter nem o consumo da glicose depois de coletado, nem a produção de lactato. Tá? Nem uma coisa, nem outra. E a dosagem de lactato desidrogenase, que é aquela enzima. Essa lactato desidrogenase, gente, a gente não pode esquecer, tá? A lactato desidrogenase é a enzima que realiza a fermentação, a última reação da fermentação láctea. Lembrando que a fermentação inclui a degradação da glicose. Essa enzima aqui, ela é muito importante na análise clínica, nas análises clínicas, para saber se o paciente está tendo uma hemólise, tá? Anemia hemolítica, se as hemácias estão sendo quebradas. Então, ou o músculo também, porque ela está presente tanto nas hemácias quanto nos músculos. Aí a gente viu ela também, a importância de a gente coletar bem a amostra para que não tenha hemólise nesses tipos de análise. Uma outra coisa também que a gente pode comentar sobre a importância das coletas, depois a gente vai ver isso em outros momentos, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tem mais potássio dentro das células do que fora delas. Acho que foi na aula de transporte de membrana que eu coloquei aquela relação que a gente estudou sódio, bomba de sódio e potássio. Se a gente hemoliza uma amostra de sangue e vai dosar o potássio vai ficar alto porque a gente rompeu as hemácias e dentro das hemácias tinha potássio. Então, o potássio vai aumentar. Então, também amostras hemolizadas também não servem para dosar potássio. Tem vários outros exames que a amostra não pode estar hemolizada, tá? O importante, então, é a gente sempre frisar em fazer uma coleta boa para que não tenha hemólise. A próxima aula é a aula 10, que a gente fechou com o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons na presença de oxigênio. Então, ó, quando não tinha oxigênio, os NADH iam terminar na fermentação láctica ou alcoólica, dependendo do organismo. Já no processo aeróbico, que tem oxigênio disponível, que usa o oxigênio, essas moléculas vão participar da cadeia transportadora de elétrons. Tanto, tá? Então, os NADH vão participar aqui, ó, da cadeia transportadora de elétrons. E aquela molécula de piruvato, que seria transformada em lactato ou álcool, ela vai ser transformada, ela vai entrar, aliás, desculpa, na mitocôndria, na forma de acetilcoenzima A, que vai participar do ciclo de Krebs. Nesse ciclo,
são produzidos mais energia. Ciclo de Krebs, ó, produz mais energia. Está escondendo aqui. Ó, produz ATP e produz mais moléculas daquelas que precisam ser devolvidas. Ó, NADH, e além desse NADH, uma molécula nova. FADH2, NADH, NADH, mais um NADH aqui. E o que é mais importante no ciclo de Krebs, no nosso ponto de vista da respiração celular, é que aquela molécula de piruvato que tinha 3 carbonos vai ser totalmente quebrada em CO2 e 3 moléculas de CO2, aquele ali em cima, mais esse CO2 aqui, e mais esse CO2 aqui. Ou seja, se o piruvato tinha 3 carbonos e são liberados 3 CO2, a molécula de piruvato foi completamente quebrada. Então, onde que acontece a quebra da molécula de glicose em CO2? Acontece no ciclo de Krebs. O que vai para a cadeia transportadora de elétrons, então? Vão aqueles intermediários, NADH, FADH2, para a formação de quê? Água. Eles vão doar esses hidrogênios para a formação de água. E onde a proteína da membrana da membrana mitocondrial for transmembrana, essa e essa, toda vez que o elétron passar por elas, vai bombear prótons H+, que é hidrogênio, para o espaço intermembrana, vai ficar acumulado ali em cima. E eles têm que retornar, porque isso muda o pH. Apertei errado, gente. Compartilhamento. Então, os prótons vão ficar acumulados ali em cima, no espaço intermembrana, e isso muda o pH. Ele só tem um caminho para fazer de volta, que é por uma proteína. Os prótons vão retornar por uma proteína que produz ATP. Quando os prótons retornam, geram energia suficiente para a produção de ATP, sendo que 4 prótons voltando, 4H+ voltando, gera energia suficiente para um ATP. Precisa saber disso, professor? Não, não precisa saber a quantidade de nada, tá? Você só precisa entender que o ATP foi produzido em virtude da renovação dos FAD e NAD. Esses FAD e NAD vão para onde? Eles vão retornar para participar do ciclo de Krebs. Olha eles participando aqui, ó. Tá difícil, hein? Participando aqui de novo. Participando aqui. Tem um outro lá em cima. Aqui, ó. Tá? E também participar da glicólise, porque o NAD também participa da glicólise.
de rosa aí na tela. Ó. Isso na presença de oxigênio. Se não tiver oxigênio, o processo é mais simples, vai para a fermentação. Vai ser fermentado, pronto, e acabou. Só que qual a vantagem das nossas células terem se adaptado para formar para as reações aeróbicas, que precisam de oxigênio? Porque eles produzem muito mais energia do que a glicólise. Nós produzimos aí 32 ATPs usando uma única molécula de glicose. Enquanto a glicólise, né, na fermentação, produzia só 2 ATPs. Então, são 30 ATPs a mais. Então, tem um rendimento energético muito melhor. Essa figurinha aqui resume bem, ó. A glicose entra nas células por ação, né, da insulina sobre os transportadores. Então, a glicose entra na célula. Enzimas da glicólise, da quebra da glicose, vão quebrar a glicose em 2 piruvatos, mais 2 ATPs. Cada piruvato vai entrar na mitocôndria, passar pelo ciclo de Krebs, passar pela cadeia transportadora de elétrons, liberando CO2 e água. E 32 ATPs. Lembrando que esse 36 está errado, hein? São 32 ATPs. 36 ATPs era antigamente. E requer oxigênio para isso tudo. O que a fotossíntese fazia mesmo, gente? Do que era necessário para a fotossíntese? O que era necessário para a fotossíntese acontecer? A luz. A luz A água e e a mais o quê? luz. E a luz. E mais o quê? E o gás carbônico. O gás carbônico. Gás carbônico. Ó, a gente está devolvendo gás carbônico, O oxigênio e a água. a água a gente está devolvendo, e o oxigênio a gente está consumindo da planta também. A gente requer da fotossíntese o oxigênio e a glicose. E a fotossíntese requer da gente o quê? A devolução da Energia. água e o gás carbônico. Não, digo da gente, das nossas células. Ah, A tá. fotossíntese requer a água e o gás carbônico, a gente está devolvendo. Isso. Essa molécula de acetilcoenzima A, que dá entrada no ciclo de Krebs, a gente diz que ela é uma molécula de ligação do metabolismo. Porque a degradação de outras moléculas vão passar pela coenzima A também. Por exemplo, a de gorduras. Os ácidos graxos, que são cadeias, né, de gorduras, são quebradas em acetilcoenzima A. É o que eu resumi aqui, é o que está resumido aqui para vocês, ó. Gorduras são quebradas em ácidos graxos. Os ácidos graxos entram na célula. Na célula, o ácido graxo vai para dentro da mitocôndria. São transformados em acetilcoenzima A. E aí acontece igual acontecia com a acetilcoenzima A do piruvato. Vai para o ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, gera energia, CO2 e água. Se tem mais alguma coisa aqui para a gente... Beleza. Gente, as células precisam de energia
para diversas funções, como a gente viu, transporte de substâncias, transportes ativos, requer energia para reações químicas que dependem de energia, reações anabólicas, né? A gente não abordou isso tudo aqui, nem teria como. É uma infinidade de reações. E assim, a gente está pensando do ponto de vista celular, partindo para o organismo, tá? Porque juntando todas as células, a gente vai ter o nosso organismo. Então, para um músculo contrair, todas as células daquele músculo vão ter que participar dessa contração, vão requerer energia. Para os nossos neurônios, né, nossas células nervosas, executarem as funções de transmissão de sinais, recepção de sinais, gasta energia. Tá? Então, assim, cada célulazinha gasta a energia necessária para ela e soma-se com as outras células para ter a energia que é gasta pelo organismo. Então, a gente tem que se alimentar todos os dias, né? Já é instintivo nosso, a gente tem que se alimentar todos os dias, ingerir mais carboidratos do que outros nutrientes, porque o carboidrato é a fonte mais rápida de obtenção de energia. Não é que mais libera energia por grama, mas é a fonte mais rápida, mais prática para a célula produzir energia. Né? O que é mais energético é o lipídio, é a gordura. Bem, então, eu fiz uma cruzadinha. Vou parar de compartilhar aqui. Eu montei uma cruzadinha, porque assim, eu fiquei procurando, quando eu estou em aula presencial, eu faço essa aula de revisão, um joguinho. Eu não sei se todo mundo conhece, mas eu acho que sim. Com peças de Lego ou quebra-cabeça. E a gente vai pegando como se fosse uma molécula de glicose sendo quebrada ou sendo formada, né? E a gente vai vendo, vai simulando todas as etapas. É um exercício de fixação muito bom. Mas para fazer online, não ia ficar legal. Ia dar muito trabalho, vocês iam ficar perdidos. Então, assim, eu pensei, montei uma cruzadinha para vocês fazerem uma revisão. Essa cruzadinha eu vou mandar para vocês no WhatsApp. Vocês podem resolver e mandar no privado para mim e eu sinalizo se está correta, se não está. Como tem, né? Como cruzadinha, vocês sabem, tem um número restrito de letras, é pouco provável que vocês errem as respostas. Até porque vocês vão estar com o material também disponível em mãos. Mas mandem para mim, conforme vocês forem fazendo, para eu sinalizar, ou se vocês tiverem dúvida em alguma coisa, professor, eu não entendi bem essa pergunta que você colocou na cruzadinha, não estou encontrando a correspondência certa. Entre em contato comigo, que eu ajudo vocês. Professor, deixa eu fazer uma pergunta fora dessa sua cruzadinha. Amanhã vai ter aula prática? Então, cara, se eu melhorar, a gente faz a aula prática. Se não, eu vou ter que ficar em quarentena. Tá ok, então. Tudo Tá? bem. Mas aí eu sinalizo para vocês. Porque assim, eu tomei a vacina da gripe há pouco tempo, então pode ser só uma reação dela.
Todo eu ano também. acontece isso comigo. Dá uns Professor, 2 eu dias de tomei resfriado. uma quinta-feira. Olha, me deu uma reação A mim também, a semana horrível. passada eu fiquei de cama. Eu te Eu dei falei, graças a Deus Foi. que não teve aula de eu te falei, quando anatomia na quarta. o Butantan descontou tudo nessa vacina da gripe. Acho que ela fortaleceu a vacina da gripe, porque ela não É, consegue mais o insumo da China, ela botou tudo na vacina da gripe. Eu também tomei e caí de cama mesmo. Não pude nem assistir a aula, fazer nada. pois é. Aí, aqui em Ela é casa, bem forte. a minha filhinha ficou 2 dias com coriza, espirrando e nariz escorrendo. Aí depois ficamos eu e minha esposa. Eu tive febre, dor no corpo, tudo. Aí, eu não tive isso, não. Não tive febre, não tive... Só mesmo coriza e nariz entupido. E não conseguia, e muita coriza, isso aí. Muita mesmo. Tive que tomar Aí, antialérgico, isso. muita coriza, muita Aí, coriza. todo ano acontece isso comigo. Eu fico uns 2 dias assim. Não, eu sempre tomei, nunca aconteceu, professor. Esse ano que aconteceu. Nunca eu senti nada. Esse ano, acho que o Butantan descontou tudo nessa vacina. Botou toda a força nela. Porque não Aí, consegue mais a Coronavac, então ela descontou nessa outra da vacina. Da gripe, H1N1. Ela descontou nessa. tomara que eu melhore, porque eu não quero ficar de quarentena, não. Mas demora mesmo, tá, professor? Demora uns 3 dias. Coriza, eu fiquei uns 3 dias com coriza. E tomando antialérgico, hein? Aí, vamos ver. Mas aí eu aviso vocês direitinho, tá? Tá? Aí, Ok. a gente tem que ter um plano B. Se eu não melhorar, amanhã eu vou dar uma outra aula de biologia celular, que aí é teórica também, e eu tento depois trocar. Na próxima semana, a gente faz prática na quinta-feira. Não sei se seria viável para todo mundo, que aí a gente não perderia o dia de prática. Professor, Eu já, você tá com dor de cabeça? não, Eu tive. Eu fiquei com muita dor de cabeça e dor no corpo. Eu tomei Tilenol, foi que me levantou. A minha reação foi só de madrugada, assim, eu fiquei boa depois. eu tô tomando aquele Cimegrip. E para mim isso não adianta nada. Eu tomei um antialérgico comum, Polaramin, que é muita Eu coriza, tomei o Tilenol. O Tilenol foi ótimo. e o Acabou a dor, dipirona. eu acordei até mais disposta. Pessoa, tomo- se não adianta nada. Eu tomo essa vacina desde quando ela começou. Desde a primeira vez. Mais de 20 anos. Nunca tive nada. Primeira vez que eu tive sintoma. Eles descontaram tudo nela. A influenza veio com tudo, Butantan. Quem tem Aí criança aí, cuidado, quem tem criança. Cuidado, dá um paracetamol antes, porque ela está muito forte. Aí, Para minhas crianças nem dei causa disso, porque eu já moro aqui atrás do Parque do Trabalhador, uma friagem danada, tô com sinusite, tô com tudo. nossa, aí é muito frio mesmo. Nossa, é um gelo. Minha um sogra gelo, mora aí na Bocaina, é um gelo. É um gelo ali, a pé da Sedai, ele é um gelo. Aí eu falei com a médica, não vou tomar nem eu nem minhas crianças, que eu não quero parar na UPA não, tá maluco? Não, eu tomei porque tive que tomar, teve jeito. Eu tomo todo ano. Eu tomo direto, de graça, eu tomo. É de graça, é a única coisa que o governo dá, é de graça, eu tomo todas. Minha carteira está completinha, falta uma vacina. Eu tomo também. Aí vamos ver, se eu melhorar, a gente tem aula normal. Senão eu vou ter que ficar de quarentena aí. E o pior Aí também é que lá você pega ar-condicionado, né, professor, lá na faculdade. Não, a gente fica com a sala fechada, ar-condicionado, não é bom, né? Então eu tenho que pelo menos melhorar essa coriza. Compra o Tilenol. Se você tiver... É melhor. Vitamina Eu vou tomar o C. Tilenol. Eu tô Ué, tomando professor, vitamina. É bom, não decom. se estiver se sentindo mal agora, a gente entende, tá? Pode ir. A gente entende. Errar aula mais cedo.
Não, a gente tô tranquilo, não tô me sentindo mal, não. É só mesmo o nariz entupido. É isso mesmo que acontece. Né? Eu tenho rinite alérgica, aí ela atacou direto. Eu abaixava a cabeça que caía igual água. Só o antialérgico. E parei na cama, não consegui levantar mais. Não, e pior que a gente deita, o nariz entope mais, né? Tem que ficar sentado ou em pé. Piora. À Aí eu tive que noite tomar. piora tudo, Aí é começou a doer a cabeça, doer o corpo, pingar a aguaceira no nariz. Falei, Jesus, que vacina é essa, meu Deus? Deus me livre e guarde. Quase que eu fui parar no hospital, por causa de uma vacina. Eu com um corpo desse, com quase 95 quilos, como é que eu vou derrubar um homem desse, gente? Já faço luta, faço opção de coisa. Jesus. É. Mas essa do Butantan tá de parabéns, hein? E Butantan forte, essa. Quem mandou o governo brigar lá com a China, agora não tem insumo. Não Pois tem é. insumo mais para fazer da Covid, que a gente precisa. Esse governo aí foi brigar com a China, agora não manda mais. Agora ele E essa... comprou a cloroquina. Para, amigo. Comprou a cloroquina agora. 5 milhões de comprimidos de cloroquina. Até parece que isso vai resolver alguma coisa. Ah, é brincadeira, né? Brincadeira esse governo, né? Não, ó, quero nem comentar. Nem eu gosto de falar mais de política. Deus me E, ó, livre, já chega. eu acho que não tem jeito, não, cara. E Eu nem de prefiro futebol, né? vacina. Eu Tem que prefiro cair vacina. Eles preferem comprimido, então não dá para entender. Para eu ver o Renan Calheiros Com 15 processos no Superior Tribunal de Justiça. 15 de interrogando o pessoal corrupção. na CPI, O É Brasil, deplorável. eu é queria que uma o Brasil piada. voltasse, sabe o quê? Império. Que Dom Orleans de Bragança, que é brasileiro, assumisse o governo. Pronto. Não, Falei e acabou. eu queria que fosse tipo aquele cara da Venezuela que tomou conta do governo, que ele mesmo se Isso, elegeu, tudo. isso Não o aí. ditador, o que entrou agora, Não, entendeu? não, eu Tinha queria o entrado, Império, não tem problema não. Eu sei que o Império sabe roubou disso. muito pau-brasil, muito ouro, diamante nosso, eu sei, os portugueses. Mas agora estão roubando do mesmo jeito. Você viu? Acabaram com a Amazônia, já estão roubando as madeiras todas, estão fazendo tudo. Então está Gente, igual no Império. E Dom ó, Leão de Bragança está vivo, o ele salário, assume o governo. só para a gente voltar rapidinho, o salário dos servidores públicos está congelado, só vai ter aumento em 2022. Isso aí, O também. funcionário público municipal, estadual, federal, e o Tudo. deles? E o dele, não, quer aumentar. Ele quer aumentar Entendeu? Aquela montanha de dinheiro. É muita coisa errada. Gente, infelizmente está tudo Mas, errado, tá? Me desculpa. vamos A lá. China que está certa, de não mandar nada mesmo. Ô, Está errado professor, está certo. Oi, vamos lá. Oi, os negócios aí que eu esqueci o nome, tem cruzadinha. Cruzadinho. E já comprava muito na banca de jornal na minha época. Ah, Agora acho que nem existe mais banca de jornal. Tem sim. existe? Tem sim. Existe? Existe. Tá. Existe. Não, Eu fico jogando. Em Vassouras tinha uma porção, tinha mais de 10. Agora eu acho que só tem uma na rodoviária nova, eu acho. Eu acho. Tem aquela ali da Broadway, ué. Na Broda tem ainda, tá funcionando. Eu não saio, eu tem sou daquele. Fique em frente Na casa. esquina da demais. Broadway. Eu não sou do outro, Então, não. Saia, não. É. Fique em casa. Mas aí, acho que era a Patrícia, né, que estava perguntando alguma coisa da cruzadinha. Fala. era livre, professor. Eu queria saber Oi. se essa cruzadinha tem como fazer pelo AVA. Não, não tem como. Não tem como. O que vocês podem fazer? Ela está montada na forma de cruzadinha. Quem não quiser imprimir, faz só respondendo as perguntas. Só diferencia as perguntas 7, tá vendo? Tem dois números 7, um na vertical e um na horizontal, porque na cruzadinha eles se cruzam. Aqui, ó. Aí quem não quiser imprimir, é só ir respondendo e me mandando.
Tá? Fala assim, professor, eu respondi. Aí tira uma foto do que você acha que é a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e assim vai. E tem gente na quadra lá, jogando vôlei, ó. Não era pra estar lá. Olha lá. Tá vendo? Vou lá jogar com eles. Parece até Espirrando. hora, hein, professor? Ó, você tem que ver, meu Deus. Essa cruzadinha eu gerei num site, mas ela não fica online. O outro site que ficava para vocês preencherem online, não tinha como imprimir, não tinha como salvar. Aí eu fiz essa daí. O importante não é cruzadinho, o importante é vocês relacionarem aí as perguntas com as respostas. Aí você vai mandar para a gente no grupo isso? Já está lá no grupo, já mandei no WhatsApp já. Ah, tá. Aí a gente manda de volta para você. Isso. Então tá bom, tá tranquilo. Faz aí, manda de volta. Se quiser fazer agora, até as 22 horas, a gente está disponível. Vão mandando aí. Eu, por mim, eu sei lá. Eu prefiro que vocês façam agora, que já estão com o conteúdo revisado, que aí vocês vão ter menos dificuldade e se tiverem dificuldade em encontrar alguma coisa, já vão saber em qual aula está o assunto. Fica a critério de vocês, tá? O importante aí é para estudar. Tá bom? Vou encerrar aqui a gravação.